Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Oscar Rousseau e hoje teremos a nossa aula de matemática sobre potência de expoente R. Vamos a isso. Primeiro começaremos com a definição de potências. Então, se eu tiver aqui A elevado a N, isto representa uma potência. Potência. Numa potência nós temos a base e o expoente. O expoente representa o número de vezes que repete a nossa base. Neste caso aqui, a base é A. Então, quer dizer que isto é uma coisa que dizer A vezes A vezes A vezes A. E isto tem que acontecer N vezes. Isto tem que acontecer N vezes. N vezes. Então, vamos ver agora alguns exemplos de potências. Por exemplo, se eu tiver aqui a linha A, 2 elevado a 3. Isto representa uma potência. Então, 2 elevado a 3 é uma coisa que dizer 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes. Então, nós repetimos a base 3 vezes. Então, temos aqui uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Então, isto será igual a quantos? 2 vezes 2 teremos 4. 4 vezes 2 teremos 8. Então, quer dizer que 2 elevado a 3 será igual a 8. A linha B, se eu tiver 1 sobre 3 elevado a 3, isto será igual a quantos? Será igual. Nós temos que repetir o 1 sobre 3 3 vezes. Daqui teremos 1 sobre 3 vezes 1 sobre 3 vezes 1 sobre 3. Então, isto aconteceu N vezes. 3 vezes, desculpa. Então, 1 vezes 1 vezes 1. Então, quer dizer que teremos 1. Então, agora vamos ter que multiplicar também os denominadores. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3 teremos 27. Então, aqui teremos 27. Outro exemplo, se eu tiver aqui menos 2 elevado a 2, isto será igual. Nós temos que repetir a base, neste caso, menos 2, duas vezes. Então, quer dizer que teremos menos 2 vezes menos 2. Então, isto será igual a quantos? Menos 2 vezes menos 2, teremos mais 4. Logo, podemos dizer que menos 2 elevado a 2 será igual a 4. D. Se eu tiver 2 elevado a 2, isto será igual a 2 vezes 2, que vai dar 4. Então, agora é de colocar aqui um cuidado. Um cuidado que temos que tomar. Por exemplo, se eu digo menos 2 elevado a 4, isto é diferente de menos 2 elevado a 4. Mas podem chegar a dizer, mas por que sobe? Tem que ser assim. Isto é diferente. Então, reparem que deste lado nós temos o quê? Nós temos menos 2 elevado a 4. E isto é uma coisa que dizer o quê? Eu tenho menos 2 elevado a 4. Isto é uma coisa que dizer o quê? Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Então, menos 2 vezes menos 2 vai dar 4. 4 vezes menos 2 vai dar menos 8. Menos 8 vezes menos 2 vai dar 16. Já o menos 2 elevado a 4 aqui é igual. Então, aqui é só primeiro conservamos o sinal e colocamos parênteses aqui. 2 elevado a 4. Isto é uma coisa dizer que é menos, abre parênteses. 2 elevado a 4 significa repetir a base 4 vezes. Neste caso, 2. Então, teremos 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. E isto vai dar menos 16. Logo, daqui podemos dizer que é verdade que menos 2 elevado a 4 é diferente de menos 2 elevado a 4. Agora vamos prosseguir com as propriedades das potências. Vamos ver algumas propriedades envolvendo potências. Propriedades
das potências. A primeira propriedade é chamada de P1. Se eu tiver aqui todo número elevado a zero é igual a 1. Mas o tal número tem que ser diferente de zero. Daqui nós temos essa propriedade. Por exemplo, se eu tiver 2 elevado a zero, isto é igual a 1. Por quê? Porque todo número elevado a zero é igual a 1, como diz a nossa propriedade. Outra propriedade, P2. Se eu tiver todo número elevado a 1 é igual ao mesmo número. Então, temos a nossa segunda propriedade, que diz que todo número elevado a 1 é igual ao quê? É igual a esse mesmo número. Por exemplo, se eu tiver 10 elevado a 1, isto é igual a 10. Se eu tiver, por exemplo, 25 elevado a 1, será igual a 25. De acordo com a nossa propriedade. Propriedade 3. Se eu tiver aqui agora 1 elevado a qualquer que seja o número, é igual a 1. Por exemplo, se eu tiver 1 elevado a 2021, isto será igual a 1. Se eu tiver 1 elevado a 4, será igual a 1. Agora vamos à nossa quarta propriedade, P4. Se eu tiver duas potências com as mesmas bases e expoentes diferentes na multiplicação, então, nós temos aqui duas potências. Nós temos aqui a multiplicação de duas potências com mesmas bases e expoentes diferentes. Então, é só fazermos o quê? É só mantermos a base e somarmos os expoentes. Por exemplo, se eu tiver a linha A, 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 3, isto é a mesma coisa que dizer o quê? Nós temos aqui bases iguais, expoentes diferentes. É só mantermos a base e somarmos os expoentes. Temos 2 mais 3. Isto é a mesma coisa que dizer 2 elevado a 5. Outro exemplo. Se eu tiver aqui 1 sobre 2 elevado a 3 vezes 1 sobre 2 elevado a 3. Nós precisamos de aplicar essa propriedade. Então, é só fazermos o quê? Mantermos a base, teremos 1 sobre 2, e somarmos os expoentes, teremos 3 mais 3. Isto será igual a quê? 1 sobre 2 elevado a 6. Outra propriedade, P5. Se eu tiver aqui a divisão de duas potências com a mesma base e expoentes diferentes. Então, escrever A elevado a M dividido por A elevado a N é uma coisa que dizer A elevado a M dividido por A elevado a N. Eu posso escrever essa divisão na forma de fração. Daqui, se nós tivermos bases iguais, expoentes diferentes na divisão deles, é só fazermos o quê? Mantermos a base e subtrairmos os expoentes. Teremos M menos N menos N. Exemplos. A linha A. Se eu tiver 2 elevado a 3 dividido por 2 elevado a 2. Isto é uma coisa que dizer o quê? Posso manter a base, 2, e subtrair os expoentes. Teremos 3 menos 2. Isto é uma coisa que dizer 2 elevado a 1, que vai dar 2. Outra propriedade. Se eu tiver aqui 1 sobre 3 elevado a 5 dividido por 1 sobre 3 elevado a 2. Nós temos aqui bases iguais, expoentes diferentes na divisão de o quê? De duas potências. É só mantermos a base e subtrairmos os expoentes. Teremos 5 menos 2.
Isto será igual a 1 sobre 3 elevado a 3, que vem daqui. 5 menos 2 vai dar 3. Agora vamos à nossa quinta propriedade, P5. Se nós tivermos aqui A elevado a M, nós temos a potência de uma potência. Aqui igual a potência de uma potência. É só aqui mantermos a base e multiplicarmos os expoentes. Teremos M vezes N. Por exemplo, se eu tiver 2 elevado a 2 elevado a 3, isto será igual a 2, que é a nossa base. Depois temos que multiplicar os expoentes. Teremos 2 vezes 3, que vai dar 2 elevado a 6. Então, outro exemplo. Se eu tiver 1 sobre 2 elevado a 3 elevado a 2, isto será igual a quê? Temos que conservar a base e multiplicar os expoentes. Teremos 3 vezes 2 vai dar 6. Agora vamos à nossa propriedade 6. Se eu tiver aqui A elevado a menos N, nós temos aqui um expoente positivo, um expoente negativo. Então, se numa potência tivermos um expoente negativo, o que nós temos que fazer é só colocarmos 1 sobre A elevado a N. Então, esta aqui é a nossa propriedade. Por exemplo, se eu tiver aqui 2 elevado a menos 1, isto é a mesma coisa que dizer 1 sobre 2 elevado a 1 positivo. Daqui é de obter 1 sobre 2 elevado a 1 é igual a 2, de acordo com a nossa propriedade, nós vimos lá. Vamos agora ao nosso segundo exemplo. Se eu tiver aqui 3 elevado a menos 3, isto será igual a 1 sobre 3 elevado a 3, que será igual a 1 sobre 3 elevado a 3, significa repetir a base 3 vezes. Então, teremos 3 vezes 3 vezes 3, que vai dar 27. Ao fazer esse produto, teremos 27. Agora, é de reescrever essa propriedade aqui já tendo uma base fracionária. Então, é de chamar essa propriedade de propriedade 7. Se eu tiver A sobre B elevado a menos N. Então, aqui nós temos a base fracionária elevada a um expoente negativo. É só inverter a potência e colocar o expoente positivo. Por exemplo, se eu tiver aqui 1 sobre 2 elevado a menos 3, isto será igual a quê? É só invertermos a base, invertemos a fração, teremos 2 sobre 1 elevado a 3 positivo. E isto será igual a quê? 3 dividido por 1 vai dar 2. Desculpa, 2 dividido por 1 vai dar 2 elevado a 3. Então, nós temos aqui essa potência. É só repetirmos a base 3 vezes. Teremos 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar 8. Se eu tiver aqui 3 sobre 4 elevado a menos 2. Isto é uma coisa que dizer o quê? É só aqui repetirmos, é só mudarmos, colocamos aqui o inverso da potência. Então, teremos 4 sobre 3 e elevamos ao quê? Ao expoente positivo. Aqui nós teremos o quê? Então, a potência, o expoente aqui está para o numerador e também para o denominador. Então, teremos 4 elevado a 2 sobre 3 elevado a 2. Isto é uma coisa de dizer o quê? 4 elevado a 2 é mesmo dizer 4 vezes 4. E 3 elevado a 2 é a mesma coisa que dizer 3 vezes 3. E isto será igual a 16 sobre 9. Então, essa foi a nossa aula de hoje sobre potências de expoentes em R.